Quando a gente fala de impermeabilização, muita gente acha que vai fazer só uma vez e nunca mais vai ter que mexer, né? Pois eu estou aqui para dizer que você está errado. Impermeabilização também precisa de manutenção e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para cuidar da sua impermeabilização e fazer a manutenção correta dela. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção residencial. Para começar a contextualizar esse vídeo, você precisa saber qual é o tipo de impermeabilização que você tem na sua casa. E eu vou explicar aqui quais os tipos que existem e vou te falar o que você precisa fazer em cada um deles para que você não tenha problema. Essas verificações, elas precisam acontecer a cada 2 anos, porque é um tempo regular onde você consegue verificar se não existe nenhum ponto de infiltração, se não existe nenhum problema acontecendo naquela região, antes que aconteça alguma coisa pior, que você tenha que ver alguma infiltração muito grande e já comece a estragar outras partes da sua casa. O primeiro tipo de impermeabilização que eu vou falar então é a impermeabilização de áreas internas. Essa impermeabilização, ela acontece dentro de áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e geralmente em partes altas, que são partes onde você tem algum ambiente embaixo, onde você não quer que essa umidade dessa região superior infiltre naquela laje e acabe afetando o teto daquela área inferior. Então é necessário fazer todo esse trabalho de impermeabilização para que isso não aconteça. Essa impermeabilização, ela é feita com um produto específico, ele pode vir em bicomponente ou ele pode ser monocomponente, misturado apenas com água e é aplicado diretamente na laje dessas regiões. Você aplica ali no piso daquela laje, fazendo ali a elevação desse produto pelas paredes, para evitar que ele não passe por aquelas frestas, e após isso é feito o contrapiso e depois o assentamento do revestimento ou do seu porcelanato normalmente. Como ele é um material em que você não consegue visualizar ele novamente, ele vai se desgastando com o tempo ali de baixo mesmo. Só que você precisa fazer essas verificações a cada 2 anos para saber se ele ainda está eficiente ou não. Ou seja, você tem que ir até aquela região daquele ambiente que fica abaixo dessa área molhada e verificar se não existe já nenhum ponto de infiltração naquela região, porque são esses pequenos pontos que vão aparecendo que vão dizer que você já precisa refazer aquela impermeabilização ou não. Ela tem uma grande durabilidade, mas é importante você fazer essas verificações, pois se tiver ocorrido algum erro naquela aplicação, alguma coisa que foi feita de forma errada, você já consegue se antecipar e você não precisa mexer, além desse ambiente molhado, ter que quebrar o piso, refazer essa impermeabilização, não tenha que estragar também aquele ambiente inferior e ter que mexer com pintura de teto, refazer um forro de gesso, porque isso é o que acontece quando você tem uma grande filtração. Existem também as impermeabilizações líquidas de áreas externas. Essas impermeabilizações, elas existem para quando você quer passar realmente em uma laje, em um telhado, só que ela pode ficar exposta ao tempo, ou seja, ela pode receber intempéries como sol e chuva, que ela vai resistir. Só que mesmo com essa resistência, ela também vai se desgastando, e a cada 2 anos, então, é necessário que você vá naquela laje, vá nesse telhado e veja se não existe nenhum trincado, se não existe alguma coisa de errado acontecendo naquela impermeabilização. E esse é um tipo de impermeabilização em que você precisa fazer a manutenção dele repassando o produto. Então é indicado que dentro desses 2 anos, você repasse esse produto pelo menos uma demão para que você tenha a garantia de que toda aquela região esteja impermeabilizada. Um outro tipo de impermeabilização que é muito utilizado também é a manta asfáltica. E nela nós temos 2 tipos. A primeira delas é a manta asfáltica comum, que é uma manta que ela é colocada por cima de pisos, geralmente de áreas externas, como lajes, como sacadas, varandas, e essas áreas elas precisam ter um revestimento por cima, ou seja, é instalada aquela manta, ela é aplicada sobre aquele piso, mas você precisa ter pelo menos uma proteção mecânica por cima dela, porque é um material em que ela não tem uma resistência muito boa a você pisar em cima. Então você precisa que ela seja protegida para que você consiga ter acesso constante ali, porque o pé, quando você pisa com alguma pedra, alguma sujeira que vem ali, ela pode vir a furar essa manta. Então você precisa proteger essa manta com essa proteção mecânica, que nada mais é do que um contrapiso por cima dela, e você também pode fazer o revestimento, colocar um porcelanato, colocar uma cerâmica, fazer o que você quiser ali por cima de acabamento. Ela é muito indicada para áreas em que você tem ali um alto tráfego, por exemplo, um solário, alguma área comum em que você tem sempre acesso de pessoas.
é indicado que se use essa manta e que você faça essa proteção mecânica por cima, porque assim você garante que você não terá problemas com ela. Apesar disso, a cada 2 anos, como eu falei, você precisa estar verificando se não tem nenhum problema, porque apesar dela ter uma garantia de 5 anos, também podem ocorrer esses problemas de aplicação, algum trabalho diferenciado que pode ter acontecido, e é sempre importante você estar de olho nisso, que isso vai evitar que esses grandes problemas possam acontecer na área abaixo dessa manta. Então, sempre mantenha essas verificações dessa manta também em dia. E o outro tipo de impermeabilização com manta é a manta aluminizada, que ela nada mais é do que a manta asfáltica comum, só que com uma camada aluminizada por cima. Essa camada faz com que essa manta possa ficar exposta ao tempo, porque ela tem ali uma proteção contra o sol que não vai fazer essa manta trincar. Só que ela só é indicada a ser aplicada em locais onde você não tem tráfego, ou seja, alguma laje ali por cima da sua casa em que ela não vai ser acessada por ninguém, que ela é somente cobertura. E aí sim você pode utilizar esse tipo de manta. Como ela fica exposta ao tempo, você tem uma maior facilidade na verificação dela, porque você pode visualizar se não existe algum ponto que ela está descolada, se não existe alguma parte dela trincada, e assim você consegue identificar melhor se existe algum problema nela e você pode chamar o profissional para fazer aquele reparo. E aí você vai evitar grandes problemas de infiltração dentro da sua casa, somente porque você subiu no seu telhado, subiu na sua laje e viu que existe algum probleminha ali. Você recuperou ele antes de ter alguma infiltração muito séria dentro da sua casa. E aí, eu te convenci que você precisa cuidar da sua impermeabilização? Eu espero que sim, porque como vocês viram, nada é para sempre, gente. Você precisa manter as verificações, fazer as manutenções, deixá-las em dia para que você não tenha esses problemas acontecendo, porque a gente sabe que uma casa mal cuidada é uma casa em que você vai ter problemas para sempre. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês sobre arquitetura, obra, decoração e aqui também sobre manutenção residencial. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!